Nope. A minha mãe, eu tinha uma reverência, eu faria tudo para não desagradá-la. Ela foi a mulher da minha vida, a mulher, essa pessoa mais importante, foi minha mãe. E eram as coisas assim, meio absurdas. Por exemplo, quando a gente fez uma grande greve estudantil, quando mataram aquele Edson Luiz aqui em 68, lá em Sergipe, a gente fez uma paralisação importante, numa época em que não existia universidade. Em Sergipe, você tinha 4 ou 5 cursos isolados, que era o filosofia, daquele dirigido por Luciano Duarte. Você tinha a faculdade de Direito, você tinha a faculdade de Química, a faculdade de Economia e a faculdade de Ciências Sociais. Massa mesmo estudantil era o secundarista. Não tinha massa universitária por falta de faculdades e de população universitária. Então, o Ateneu, a gente reabrimos o Grêmio. Depois eu descobri aqui com o Joel Silveira que ele foi presidente também do Grêmio, do Ateneu aí. Minha mãe é uma pessoa muito assim, ela viveu até pouco tempo, ela morreu tem uns 3 ou 4 anos. Ela foi uma pessoa fundamental na família. Ela tinha atividade social, ela até no Lions ela fazia uma obra social de costureira em favela e tal, mas era uma personalidade muito forte. E a gente deve essa união da família a ela, muito a ela. Porque é muito comum aqui, você é o seguinte, você pega todo carioca aqui, ele pode ter nascido no Rio, mas o pai dele veio do Maranhão, ou a mãe veio do Piauí, ou o avô veio de Minas, entendeu? É uma cidade que, se você olhar, as pessoas têm muito pé no Nordeste aqui. E muita gente aqui vem para cá e se desliga de suas raízes. É muito comum eu pegar um táxi, puxar papo com o cara diz, pô, não sei o que, não, sou da Paraíba, ou então todo garçom aqui, eu sei que é da região de Sobral, mas aí o cara já tem 15 anos que não vai lá. Eu fiquei permanentemente ligado a Sergipe, embora tenha saído lá com 19 anos, muito por causa da minha mãe, entendeu? Ela é uma liderança, uma coisa muito forte. Por isso que eu inventei esse negócio do Góis Day, porque com minha mãe não precisaria ter Góis Day, entendeu? Ela era demais. E era assim, por exemplo, por exemplo, o meu pai não permitia que minhas irmãs usassem bustier, uma roupinha de mulher que mostra um pouco do... Minhas irmãs saíam de casa e minha mãe ia na esquina levar a roupa. Então, era uma figura maravilhosa. Uma das maiores alegrias da minha vida, como ela era muito religiosa, e eu vi a minha mãe cantar assim 1 bilhão de vezes a música assim, a 13 de maio na cova diria, o céu na Virgem Maria, Ave, Ave Maria. Aí uma das maiores alegrias da minha vida foi no dia 13 de maio eu levar minha mãe à Cova da Iria. Eu financiei uma ida dela. Eu digo, minha mãe, hoje é dia 13 de maio e a Cova da Iria é ali. Isso é uma das maiores alegrias. Uma das maiores realizações da minha vida foi eu viajei com minha mãe para o exterior, minha mãe e minha sogra, Dona Maria José. Os empregos que eu tinha, eu ganhava muito assim, passagem, da própria Editora Abril me dava passagem de primeira classe e tal. Aí eu comecei a levar a família para o exterior. E minha mãe e minha sogra eu levei 5 vezes. 2 aos Estados Unidos, 2 a Portugal e 1 a Espanha. O pai era uma presença assim, eu vou usar uma palavra forte, quase autoritária, mas que tomou na vida decisões fundamentais na história da minha família. Uma delas é a própria ida para Aracaju, onde tinha escolas que não tinha no interior, entendeu? Ele tinha uma consciência do valor do estudo. E eu me lembro dele tocando na banda de música, a Lira Paulistana. Ele
Mas você sabe um negócio interessante. A lira paulistana, eu comecei sempre a estudar isso e tal, e eu resolvi, de alguma maneira, apadrinhar a lira. Então, por exemplo, o Deda foi governador aí de Sergipe. O Deda era uma figura maravilhosa, eu amava ele. Ele gostava muito de música, ele era capaz de ficar cantando assim para Dilma, os dois fazendo trova e tal. E uma vez eu botei assim, governador, eu sou da lira, não posso negar, né? Que é uma música, né? Eu É, sou da lira, não posso negar. o Vou abrir abrir ala. ala, da Chiquinha Gonzaga, né? E aí eu disse, Deda, eu sou da lira, não posso negar, eles estão precisando dos instrumentos. E depois aquele programa Criança Esperança também patrocinou aí uns instrumentos, que é um apoio à lira. Depois tinha o Zé Carlos Teixeira, chegou a ser secretário de Cultura de Sergipe. Cultura. Pidão, entendeu? Não para mim. Minha mãe, ela tem um negócio que você não consegue explicar, que é uma característica do ser humano, que é uma química. Ela tinha uma liderança que você não consegue explicar. Ela tinha uma química que você não consegue explicar. Ela tinha um jeito de ser que não é fácil reproduzir, porque ela era uma líder natural, sensata, generosa e capaz de botar todo mundo nos eixos. Ela tinha elementos da característica humana que não são, que você aprende em colégio, eu não sei de onde é que vem isso, entendeu? Mas era uma pessoa muito carismática, envolvente, líder da família. Era uma coisa assim, impressionante, impressionante. Paulo. Paulo Góes, que é engenheiro. O Paulo Góes, ele é um ano mais velho que eu. Então, basicamente, o José, eu acho que é uns 2 a 3 anos mais novo do que eu, não tenho muita certeza. Eu não tenho muita certeza. Mas o Paulo é da mesma faixa de idade e eu falo toda semana com ele. A gente andou junto, ele até foi na Gazeta, quando eu comecei a entrar na Gazeta. Ele foi colunista da Gazeta, ele fazia uma coluna de... A primeira coluna que eu fiz na Gazeta era uma coluna de reclamações do povo. Aí você, Siqueira Campos, na rua tal, tem muriçoca demais. O Paulo fez essa coluna depois de um tempo. Ele também tinha um interesse por coisas que eu tenho interesse. Política, entendeu? História. Paulo é uma proximidade gigantesca, né? Porque pela faixa de idade. Na verdade, se você olhar bem, rapaz, dos meus 72 anos, a maioria fiquei longe, assim, né? Tenho muita curiosidade sobre Sergipe, muita curiosidade, entendeu? Que é uma coisa também curiosa, porque eu tenho muita curiosidade. Se você imaginar uma notícia de que em Carira um candidato a vereador tinha dinheiro na cueca, se eu não preciso nem ler, porque eu acordo alguém ligando para mim, entendeu? Como eu boto Frei Paulo na coluna, como eu boto não sei o quê, os caras me ligam para mim, tem um vereador na sua terra com dinheiro na cueca, não sei o quê. E eu, rigorosamente, eu acho que tem muito a ver com minha mãe isso. Não perdi não perdi. Eu sou casado com a sergipana, Tina, como cuscuz quase todo dia, cuscuz de milho. E eu acho que o caráter das pessoas é muito formado. Caráter, assim, no sentido de... Os primeiros anos são formadores assim, do caráter, no sentido que é ali que você escolhe um time para torcer, a comida que você gosta, a comida que você rejeita. Ali você lhe dá a régua e o compasso. Eu, muito cedo ainda, fui para o batente, entendeu? E comecei ali a trilhar um pouco política, jornalismo. Aqui no Rio eu trabalhei muito tempo, uns 6 anos, 5 anos, num grupo, foi um dos primeiros trabalhos meus, num grupo de revistas técnicas. A antiga editora Abril tinha uma subsidiária chamada Abril Tech, que editava 5 revistas, Máquinas de Metais, Transporte Moderno, Química e Derivados, e, enfim, revistas técnicas. E eu comecei a trabalhar nessas revistas. E quando saiu uma matéria minha, o meu pai saía pela rua de João Pessoa,
mostrando o meu nome escondido lá na revista técnica, revista de tiragem miudinha, né? Aqui, meu filho, meu filho. Ele tinha muito orgulho de mim, muito orgulho de mim, muito orgulho de mim. Mas ele não desenhava nada, eu nunca me imaginei, porque eu não tive nem tempo de me imaginar diferente. Assim, aviador, engenheiro, médico, eu não tinha tempo. Eu já estava no meio da confusão muito cedo. Já estava no meio da confusão. Por bem e por mal. Porque, por exemplo, eu fui um péssimo aluno, péssimo, estudei no Tobias, era reprovado, estudei no Senac, onde eu fui trabalhar, e a minha formação podia ter sido melhor. Eu não tenho nenhuma, eu nunca recomendo para os outros o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu tinha uma visão completamente idiota da minha parte, em que, no fundo, eu achava que o certo era eu e não aquele cara que estava estudando. Eu sou de uma época que, para o exercício profissional do jornalismo, não tinha faculdade, nem exigia nada. E eu podia continuar, porque a lei da Junta Militar de 69, que dava direito às pessoas que estavam trabalhando na profissão regularizassem sua vida e, a partir de então, teria que fazer faculdade. Eu esnobava a faculdade de jornalismo. Dizia, não, né? Quem não sabe, ensina. Eu estava errado. O importante é ter faculdade, importante não é com 14 anos estar trabalhando, o importante é estar na escola. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que acredito em condições normais de temperatura e pressão. Eu acho que é a evolução da espécie. Embora o Bolsonaro está aí para me desautorizar. Mas eu acredito assim, que, de um modo geral, por exemplo, a nova geração é mais preparada do que a minha. Isso é natural. Me lembro no dia que eu fui à escola, em Frei Paulo, e me lembro que eu não fiquei. Era uma prima minha, que era professora, Raquel, foi até candidata a prefeita de São Paulo, de Frei Paulo, e mamãe mandou ir lá para a aula, lá, e eu vi uma porta aberta, saí fugindo. Eu sou filho da escola pública. Eu fiz o primário, antigo primário, tá? Em instância, e concluí o primário no Senac de Aracaju, onde tinha uma professora que eu era apaixonada por ela, Maria da Conceição. Maria era uma criolona. Tanto que eu fui presidente do Grêmio, mudei o nome do Grêmio. O Grêmio era assim, Grêmio Estudantil Senac. Eu botei Grêmio Maria José da Conceição, em homenagem a essa professora negra que tinha uma gordona, que morava na Rua Laranjeira. Fantástica, caralho. Com ela, eu terminei o curso primário e me lembro bem da quinta série primarial com ela. Muito importante, mas muito importante. Ginásio eu comecei também no Senac. Primeiro, segundo ano. Depois é que eu fui para o Tobias Barreto. Você sabe que a minha formação é toda enrolada, porque eu terminei o ginásio no Senac, e aí eu fui para o Ateneu fazer o primeiro ano do curso clássico, onde eu tive o prazer de conhecer assim, grandes professoras de francês, latim. Mas eu era péssimo aluno, mas elas me encantavam. Assim. Maria da Glória, não esqueci o nome, elas eram pessoas assim. Era um colégio estadual. Era um colégio estadual na praça principal. Me lembro, por exemplo, um dia, minha professora puxou pelo meu ouvido, assim, pela minha orelha, minha orelha, e eu fui reclamar com meu pai, e meu pai foi reclamar com o prefeito de instância lá. Eu me lembro que a gente entrava na sala de aula, antes cantava. Viemos para a escola, bom dia, os professores, bom dia, bom dia. O nome dela é Maria José da Conceição. A escola era ali em frente ao seminário. Ainda tem um seminário, ali um seminário. Tem até hoje o prédio do Sesc lá. Tem um prédio do Sesc. Ali tinha 2 andares do Senac e os outros do Sesc. Ali eu fui escoteiro também. Entrei sempre alerta. Murilo Braga, esse mesmo. Fiz vários acampamentos. Jorge, a minha desilusão com ele é porque foi ter uma reunião dos escoteiros aqui no Rio, na Ilha do Governador, e ele não me botou no grupo de Sergipe, entendeu?
Mas eu me lembro, acampamento, muito acampamento que eu fiz, naquele lugar onde tinha uma piscina natural, outro florestal de Imburã. Dormia ali de à noite e acampava. E comecei que era funcionário do Senac ali. De vez em quando eu estou em Sergipe e alguém disse, eu estudei com você. Então, eu me lembro de um cara que eu conheci lá no Senac, que é uma pessoa maravilhosa, é o Anselmo. Foi presidente da Associação Comercial. Ele estudou comigo no Senac e ele tinha um irmão que morreu, também estudava lá, que ele morreu de raiva. Você lembra do negócio de raiva? Que era um problema. Você imagina no Nordeste, aquelas ruas com os cães na rua, você é mordido. E não tinha aquela vacina que dava na barriga, né? O Anselmo era uma figura adorável. Ele era lá do Senac. Eu fiz lá mesmo, no Senac. Eu estudei na 5ª série primária, 4ª série, 5ª série, 1º e 2º ano do ginásio. Senac, antigamente, tinha escola. Senac tinha aula, curso normal, que incluía aulas de práticas de comércio. Eu me lembro, por exemplo, de ter feito trabalho sobre Visconde de Cairu, sobre o Barão de Mauá, tanto que os caras me olharam para mim, apostaram em mim. Quando eu completei 14 anos, a lei permitia. Chegou um cara da Tascral lá no Senac, eles, olha, esse menino aqui, com 14 anos, eu fui para lá. O Tobias Barreto era muito mais fácil, né? Naquele tempo, era assim, papai pagou, filho passou, era um pouco isso, entendeu? Mas não tinha comparação, o rigor. Me lembro que eu fui colega de uma irmã do Jackson. Fui colega, e eu me lembro mais do que isso. A única aula que eu era craque era em português, literatura. E eu me lembro que uma vez você precisava fazer uma resenha de um livro. O livro, eu acho que era um livro do Zé Lins do Rego, Menino de Engenho, que eu fiz a minha e dela, mas eu não me lembro o nome dela, se é Leonora, mas era irmã do Jackson.